Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe aonde você estiver, com quem você estiver, no seu lar, no seu local de trabalho, passeando, não importa. O importante é que onde você colocar a planta dos vossos pés, ali Jesus, o Espírito Santo, estará convosco aonde quer que você esteja. Nós estamos começando mais um culto no lar, nós estamos começando mais esta transmissão e a partir deste momento, se você permitir, se você continuar nos assistindo nesta transmissão, com certeza Deus vai falar em algum determinado momento com você e você vai ser agraciado pela presença do Senhor Jesus na sua vida. Nós estamos aqui para levar a palavra para você que por algum motivo, por alguma situação, às vezes por motivo de trabalho, outras ocupações, não tem tempo, não tem condições de comparecer ao seu templo, né? A um templo. Pode ser o mais próximo da sua casa ou aquele do qual você congrega, enfim. Faz alguma época que você não está comparecendo para ouvir uma pregação, ouvir a palavra do Senhor, uma mensagem ao vivo. Então nós estamos te trazendo esta oportunidade aí no recinto onde você está, na sua casa, com a sua família, com seus amigos, às vezes até sozinho, às vezes até meio aí, né, solitário, cabisbaixo, mas teve oportunidade de estar passando aí pelos aplicativos, folheando, né, as páginas do teu celular e de repente você nos encontrou. Não mude de sintonia, não mude, não saia desta transmissão, porque Deus tem algo maravilhoso para falar contigo e também comigo, né? Ele me dá a palavra e eu transmito, e se você a receber, com certeza é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo que estará trabalhando, estará fazendo a diferença, o diferencial na sua vida. Muito obrigado por você estar aí conosco nesta transmissão, e eu digo ainda mais para você, se você tiver a oportunidade e não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, ouça a mensagem. E se ela falar com você, ou você souber de alguém que esteja precisando de ouvir esta mensagem, transmita esta mensagem para que ele possa também, para que esta pessoa possa ser agraciada pela palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Nos ajude, é uma das maneiras que você tem de nos ajudar, nos incentivar a trabalhar e a levar esta mensagem para vocês que estão nos seus lares ou aonde quer que vocês estejam. Vamos orar para nós começarmos a falar da palavra do Senhor? Então oremos assim. Senhor amado, é no nome santo de Jesus que nós te agradecemos por este momento, te agradecemos por esta oportunidade, te agradecemos por cada vida, te agradecemos por cada família, por cada lar, por cada local onde estão logados conosco através desta transmissão. Que o Senhor continue fazendo a diferença espiritual e material na vida de cada um de nós, que nós possamos entender a tua palavra, que nós possamos colocar em prática e que nós possamos crer principalmente no teu evangelho, na tua palavra. Assim, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, e se tiver alguma pessoa que esteja enferma, alguma pessoa que esteja precisando de cuidados especiais, nas tuas mãos nós entregamos e que seja feito conforme a tua vontade. Assim te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Amados, eu particularmente amo vocês e Jesus ama muito mais a cada um de nós. A cada um de nós Jesus ama e a cada um de nós ele fez este sacrifício que o levou à morte, mas ele veio para isso. Ele veio que através do seu sacrifício, através da sua morte, nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos salvos. Às vezes a sociedade, às vezes o pessoal, né, os nossos amigos, às vezes nos ignoram, às vezes eles passam, né? E quando nada que nós temos interessa a eles, às vezes é só um simples cumprimento. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Mas quando nós somos, conforme a palavra de Deus diz, que somos uma fonte de água viva, né, uma fonte que jorra, com certeza nós temos a oportunidade de estar falando da palavra de Deus. E você também
você também é uma das pessoas escolhidas. Você é uma das pessoas também que pode fazer o ID. Você é uma das pessoas que pode também estar anunciando o reino e falando para as pessoas que Jesus Cristo ainda cura, que ele livra, que ele liberta, que ele transforma e salva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Meus amados, eu quero estar lendo com vocês aqui a parábola do bom samaritano. A palavra do bom samaritano, ela se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 10, e a partir do versículo 25 em diante. E se possível for, se você puder estar aí, né, com o seu livro sagrado, com a sua Bíblia, e quiser nos acompanhar através da nossa leitura, através da palavra de Deus, você fique à vontade. Fique tranquilo, nós estamos aqui, eu vou aguardar um pouquinho para que você possa, juntamente conosco, estar fazendo esta leitura, juntamente conosco nós possamos estar entendendo o propósito do Senhor e as maneiras dele trabalhar. Ele trabalha de diversas maneiras. Na minha vida ele trabalha de uma forma, na sua vida ele trabalha de outra forma, e assim ele vai moldando cada um de nós para que a cada dia nós possamos nos tornar varões perfeitos. Eu não estou aqui representando placa de igreja, eu não estou aqui representando ministério, eu estou aqui representando Cristo, eu estou aqui representando a palavra dele. Amém? Então, se você não quiser dar crédito para a minha pessoa, né, a pessoa do João, amém, glórias a Deus. Mas eu te peço para analisar, examinar, estudar a palavra de Deus, a palavra da qual eu estou lendo agora, que eu vou ler, né? Vou colocar aqui a prática da palavra do Senhor, é dele, a palavra não é minha. Então, creia na palavra do Senhor, que com certeza você e a sua casa será liberto. Eu não sei qual é a sua situação, não sei qual que é o seu motivo, não sei por que motivo que o levou, né, às vezes ao abatimento, a ficar um pouco desanimado, a perder a confiabilidade de ir para a casa do Senhor, para o templo, mas uma coisa eu te digo, buscar-me-eis e achareis, são palavras de Jesus, buscar-me-eis e achareis quando buscares de todo o coração. Então busque o Senhor enquanto a gente se pode achar. Eu creio que nesse tempo você já encontrou o livro de Lucas, capítulo 10 e o versículo 25 em diante, que diz assim, preste bastante atenção na leitura. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como que interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha que lindo, né? Ele falou justamente aquilo que estava na Escritura, justamente aquilo que Cristo nos pede, justamente aquilo que ele nos solicitou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí, Jesus lhe mostrou que na realidade, na prática, nós às vezes não adotamos este critério. Às vezes nós fazemos, né, diferenças de pessoa. Às vezes nós fazemos distinção de pessoas, mas Jesus não faz distinção de pessoas. Olhamos aqui, o versículo 28. Então Jesus lhe respondeu, corretamente, faze isto e viverás. O versículo 29, ele começa a detalhar algo muito importante para a nossa vida. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Quem é o nosso próximo? Versículo 29, o 39, o 30 digo, né? Versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos e retiraram-se, deixando-o semi-morto.
Jesus explicou para aquele homem que determinado homem, determinado senhor, determinada criatura descia de um certo lugar caminhando para Jerusalém, para Jericó, né? De Jerusalém para Jericó. E aí o que aconteceu? No meio do caminho, salteadores o encontraram, roubaram ele, tiraram tudo que ele tinha, todos os seus pertences. Além disso, deram-lhe uma boa coça, uma boa surra, e deixaram ele jogado na beira do caminho. Jogaram ele na estrada e largaram ele lá, porém semi-morto. Ele não estava morto ainda, ele estava semi-morto. E aí, na continuidade, Jesus explicando, disse, casualmente, versículo 31, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. Aonde é que está amar o próximo aí? Está bem distante da realidade, né? Vinha quem? Vinha um sacerdote. Vinha um homem que intercedia, que buscava, que creia. Vinha um homem religioso, vinha um homem que conhecia as palavras de Deus, mas quando ouviu, não querendo se envolver na situação, não querendo se envolver naquele caso, passou de largo, largou aquele homem ali semi-morto à beira do caminho e prosseguiu na caminhada. Isto não é amar ao próximo. Está totalmente fora do propósito, está totalmente fora daquilo do qual Cristo estava anunciando lá em cima, quando nós começamos a leitura no versículo de número 25. Então é preciso que nós possamos entender que Cristo está à porta, ele está batendo, mas precisa da nossa ação, precisa que nós nos movimentamos ou aceitamos, precisa que nós o intercedemos, que nós rogamos a ele. E aquele homem ali semi-morto na beira da estrada, passou-se o primeiro o sacerdote, e não se importou com aquele homem caído à beira do caminho. Simultaneamente também, semelhantemente, no versículo 32 está escrito, passou também um levita que descia por aquele mesmo lugar, por aquele mesmo caminho, e vendo-o também passou de largo. Não se importou. O levita, ele louva o Senhor. O levita, ele canta, ele adora, né? Mas naquele momento também, às vezes por medo de represália, às vezes por medo de ele também cair na mesma situação, cair no mesmo embaraço, cair nas mesmas dificuldades, ele passou de largo, só deu uma olhada e foi embora. E aquele homem continuou ali semi-morto. Aquele homem continuou ali à beira do caminho, esperando por socorro, porque ele tinha apanhado tanto, ele tinha sofrido uma coça tão grande que ele não conseguia se locomover. Ele estava ali jogado, estava prostrado ali, à espera que alguém tivesse misericórdia dele e alguém fosse o socorrer. Então, meus amados, dentro deste contexto, nós vemos que passou duas pessoas, passou o sacerdote, passou o levita, todos homens religiosos, todos homens que buscavam a Deus, às vezes, né, nas sinagogas, às vezes diante de uma plateia, às vezes diante de um povo, porque o sacerdote com certeza trazia mensagem. O levita também louvava, e desta forma, aqueles dois homens que talvez, se aquele que estivesse semi-morto pudesse o reconhecê-lo, mas estes aí não são homens de Deus? Esses daí não são os que representam o Pai? Será que eles não poderiam me socorrer? Por que passaram e não se importaram comigo? Assim também, meu amado, às vezes nós temos, dentro da nossa própria religiosidade, dentro do nosso próprio local onde nós convivemos, né? Pessoas que às vezes estão conosco ali, orando, glorificando, louvando ao Senhor, mas não se importa com a gente. Às vezes nós também estamos dentro deste templo e esquecemos de orar pela vida do pastor, esquecemos de orar para que Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, dê uma boa mensagem, né, espiritualmente para o pastor, para que o pastor possa estar retribuindo, compartilhando com a igreja, trazendo um bom alimento, trazendo
uma boa palavra, às vezes nós nos esquecemos disso, nós só queremos cobrar. Hoje o pastor trouxe uma palavra que não falou comigo. Hoje, mesmo, se eu soubesse eu não tinha nem ido, e talvez este seja um dos motivos que te entristeceu. Talvez seja esse um dos motivos de você ter desaparecido da casa do Senhor. Às vezes as cobranças são muito maiores do que aquilo que ele tem para dar diretamente do trono celestial. Cobrar é fácil, acusar é mais fácil ainda. Mas nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar que o Deus que nós servimos, o Pai que nós buscamos, ele nos supre de todas as necessidades. Mas como Deus tinha um propósito na vida daquele homem, Deus tinha um propósito na vida daquele homem que estava ali caído, que à beira do caminho, que Deus providenciou algo para ele. No versículo de número 33, nós podemos ver aqui que um certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, o compadeceu dele. Naquela época, deixa eu fazer um relato aqui bem rápido, para que nós não fujamos do assunto. Os samaritanos, juntamente com aquele povo, não tinham um bom relacionamento. Eles não se entendiam muito bem, cada um na sua. Você vai para a direita, eu vou para a esquerda, mas todos eram seres humanos. Eles não se comunicavam muito bem, eles não tinham um bom relacionamento de amizade. Mas quando aquele samaritano, ele acabou vendo aquele homem ali caído, semi-morto, à beira do caminho, ele se moveu de íntima compaixão. Ele ficou com pena daquele homem. Ele deve ter olhado para um lado, olhado para o longo da estrada, para adiante, para frente, para os lados, e falou: se eu não socorrer esse homem, quem é que vai socorrer? E aquele amor, mesmo não tendo um bom relacionamento de amizade, fez com que ele tivesse pena e tirassem aquele homem ali da beira da estrada. O versículo de número 14, a palavra do versículo 33 diz que ele, compadecendo-se dele, ele compadeceu-se dele, ficou com pena, ficou com dó, teve misericórdia daquele homem. Versículo 34, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Veja o que aquele samaritano fez. Além de encontrar o homem ali caído à beira do caminho, tratou dele, passou óleo, passou algo que pudesse curar os ferimentos, cuidou dele ali, o socorro de primeira mão, o socorro de imediato, fez o que podia para mover ele daquele local. Após ter socorrido ele, reanimado ele, ele falou: meu filho, eu não posso te largar aí, me ajuda, vamos trabalhar junto, tenha bom ânimo, eu preciso que você dê suporte para que eu te tire deste lugar. E com certeza aquele homem ferido, aquele homem aflito que estava ali à míngua, jogado, sem ninguém por ele, quando encontrou aquele samaritano, ele teve bom ânimo, ele o ajudou. E após aquele samaritano colocar ele sobre o seu animal, colocar ele sobre a sua cavalgadura, ele fez com que aquele homem fosse levado por ele até um local aonde os socorros, aonde o atendimento poderia ser mais primordial. Às vezes, meu amado, o nosso socorro humano, ele vem de quem nós nem esperamos. Às vezes nós apontamos o dedo e julgamos, queremos corrigir, queremos fazer tantas coisas, mas Deus está nos dizendo, Deus está nos alertando: filho, olha, eu cuido de todos vocês, mas ame ao próximo como a ti mesmo. Será que nós amamos? Às vezes nós estamos em um determinado local e as pessoas nem sequer
tomam conhecimento, estamos lá comendo do bom e do melhor, às vezes sobra, né, aquela boa quantidade de alimento e a gente prefere jogar no lixo, a gente não quer redistribuir, a gente não quer dar para quem tem fome, a gente não quer matar a sede de ninguém. Jesus Cristo disse assim, eu estive preso e tu não fostes me visitar, tive fome e tu não me deste o de comer, precisei de vestimenta e não me deste o que vestir. E nós às vezes temos e jogamos fora. Às vezes nós incineramos, às vezes nós não queremos dar comida nem para um animal, um cachorro, um gato, às vezes que está passando fome, sede, e às vezes a gente não quer dar. Mas vira e mexe a gente anda pelas ruas, pelas calçadas, e a gente vê aquelas tigelinhas, né, com alimento, tigelinhas com água, para os cachorros, os animais itinerantes que estão passando por ali, encontrarem e matarem a sua sede e também a sua fome. Você lembra daquele homem rico, né? É uma parábola também, daquele homem rico que comia, bebia e se arregalava, e tinha aquele abençoado daquele mendigo que comia, né, os farelos, as quireras que caíam da sua mesa. Então, meu amado, hoje isso aqui não que aconteceu, não que aconteceu, é uma parábola que Jesus explicou. Porque qual é o rico? Qual é a pessoa poderosa? Ou mesmo eu ou você vai deixar qualquer mendigo entrar na sua casa e comer as quileras que caem da mesa? É a parábola de Jesus. Se nós permitirmos que ele adentre a nossa casa, nós não vamos dar quilera para ele que vai cair da mesa, farelos que caem da mesa. Nós vamos convidá-lo para que se sente à mesa e se alimente conosco. Está entendendo? Então tem muitas coisas que Jesus explicou por parábolas igual a esta que nós estamos discutindo, falando, comentando, analisando a respeito do bom samaritano, que não são coisas verídicas, são para ilustrações que nós possamos aprender com Cristo como é que se deve fazer na prática. Amém? Então, amados, aí a palavra aqui no versículo 34 diz assim: e chegando-se, passou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Está entendendo? O versículo 35. No dia seguinte, após ele ter encontrado, ele passou a noite com ele ali, cuidando dele, ali na hospedaria, fazendo todos os primeiros socorros dos quais devia, e no dia seguinte, que está escrito no versículo 35, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, que era o dono da hospedaria, dizendo, cuida deste homem. Ele entregou para aquele senhor, que era o dono da hospedaria, deu 2 denários a ele e pagou ele, falou, olha, cuide dele, não deixe que ele fique à míngua. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei, né? Indenizarei quando eu voltar. Então ele diz, quando eu voltar, se você tiver gastado mais alguma coisa, se você precisou de alguma especialidade, de algum objeto, algum produto para atendimento desse homem, quando eu voltar, eu passarei por aqui e pagarei o restante. Eu lhe pagarei pelos seus cuidados que você vai ter com este homem que está ferido. Aí, na sequência, Jesus perguntou para ele, no versículo 36, qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus fez esta pergunta para aquele homem que estava questionando, né, onde Jesus disse a ele, amarás ao próximo como a ti mesmo. E Jesus perguntou para ele, qual que amou aquele samaritano que estava caído à beira da estrada? Respondeu-lhe, né, o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Aquele que usou de misericórdia, aquele que cuidou dele, foi o que fez a vontade de Deus e o qual usou de misericórdia, tratando-o e levando-o para a hospedaria. E Jesus lhe respondeu, vai e procede, que nós possamos proceder igual
aquele homem, aquele samaritano, de bom modo, de igual modo. Agora nós perguntamos, às vezes nós estamos indo a caminho do nosso templo, um dia chuvoso, um dia frio, e pelo caminho nós estamos, às vezes, com a esposa ou um filho, né? Um veículo cabe 5 pessoas, e às vezes está indo um casalzinho ali, até de idosos, né? Já com a idade avançada, a caminho do templo. E nós passamos, quando falta um quarteirão, né, 50 metros, é claro que, né, já está chegando. Mas vamos supor que falta aí uns 800 metros, 1 quilômetro ou mais, para que aquela devida pessoa, para que aquele devido casalzinho chegue ao tempo para ouvir a palavra do Senhor e louvar com alegria. E nós o encontramos no meio do caminho e de repente passamos, até viramos a cara, fingimos, né? Não ter visto aqueles dois caminhando a pé num dia de intempéries, num dia de difícil locomoção, e vamos para o templo. Isso é amor ao próximo, eu te pergunto. Às vezes você, eu, nós pedimos, Senhor, me dá um veículo, Senhor, me dá um rancho, Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro, e as coisas não acontecem. Por que não acontecem? Jesus, ele conhece o ontem, o hoje e também conhece o amanhã. Ele conhece todos os dias da nossa vida, início, meio e fim. E ele sabe que aquele rancho, aquele carro, aquele bem do qual nós estamos pedindo, às vezes vai servir de tropeço para nos tirar da presença do Senhor. Senhor, eu quero uma televisão de não sei quantas polegadas. Senhor, eu quero, né, um rancho. Eu vou tratar do rancho. Vou tratar do rancho. O rancho, para quem não sabe, não é uma casa velha, não é uma casa aos pandarecos. O rancho é aquilo que nós chamamos, né, que é o local de lazer, lá na beira de um rio, de um córrego, lá num lugar reservado, aonde nós encontramos os nossos amigos, aonde nós passamos o final de semana. Tem rancho que é muito mais elegante, muito mais bonito, muito mais com uma fundação mais preparada do que certas casas que existem na cidade. Aí você vai para o rancho. Nos primeiros dias, você até se lembra, meu Deus, olha, domingão gostoso e eu preciso de comparecer ao templo. Você se preocupa que tem que assistir o culto e que tem que ir para o templo. Mas passados-se os dias, passados-se alguns dias, você já não começa mais a se preocupar, principalmente na época do verão. Porque na época do verão, quando é 18 horas, é 17 na realidade. O sol está lá no meio do céu ainda. Né? De tardezinha, o sol mais fresco, dá para você curtir aquela piscina, dá para você curtir aquela água corrente que está descendo fresquinha, refrescar a pele. É onde começa a diversão ficar, né, positiva, ficar melhor. E aí você, puxa vida, eu vou parar agora porque eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que ir para o templo. O pastor vai sentir falta de mim. O pastor, ele vai estar lá. Pela misericórdia de Deus, com certeza, né? Mas não é tanto o pastor que vai sentir falta de você. Quem vai sentir falta de você é Jesus. Porque você está trocando, né, o material pelo espiritual. Você está deixando o espiritual e se agarrando no material. O sol vai estar lá, o rancho vai ficar lá enquanto você viver, enquanto nós vivermos, vai estar tudo lá. Não dá para ir no dia de domingo, ficar até mais tarde? Vai no dia de semana, arruma um jeitinho nas suas férias, né? Tudo tem o seu tempo, lá está escrito em Eclesiastes. Aí você vai ficar lá o tempo necessário que for preciso, não vai ter ninguém para te perturbar. Mas vamos supor que você esteja programado amanhã, não posso perder de forma alguma a palavra, eu tenho que comparecer no templo. Mas justamente naquele dia, por você ter um rancho no dia de amanhã, vai uma quantidade de amigos, parentes te visitar lá no determinado rancho. E você vai ficar chateado de falar para aquele pessoal que 5 horas da tarde, 5h30, você tem que ir embora para dar tempo de chegar na sua casa, trocar você, a sua família, colocar as vestimentas, se preparar e ir para o culto.
E aquelas pessoas que foram te visitar, eles vão estar ali com você e, se possível, vão até jantar. Vai escurecer e eles vão querer estar com você lá no rancho. O que que acontece? Você perdeu a palavra de Deus, você perdeu de estar reunido, né, na comunhão com os irmãos, e aí aonde é que entra a situação da dificuldade? Aí você começa aquele setor de esfriamento. Você fala, domingo que vem eu vou. Chega no próximo final de semana, já não são mais aqueles amigos seus que estiveram na semana passada que vão estar lá, serão outros, e outros, e outros, e quando você percebe, já faz 60, 90 ou até mais dias que você não comparece ao templo. Aí o pastor, sentindo a tua falta, ele quer saber o que é que está acontecendo, porque ele zela pela tua salvação, ele zela pela tua vida, ele zela pela tua alma. Ele vai procurar querer saber. E aí você fala, o pastor está me pegando no pé, todo dia agora me liga, quer saber, não sei o quê. Agora sentiu falta, porque eu não fui mais, né? Mas ele está sentindo a tua falta porque ele quer naquele dia estar juntamente com Cristo e quer a tua presença também juntamente com os demais, para que Cristo possa te dizer, venha filhos ao reino do meu Pai. Está entendendo por que é que às vezes muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente não percebe, e quando nós percebemos às vezes pode ser tarde demais? Então analise comigo e você vai ver que de repente, né, o pecado ele está semi-morto no chão. O pecador, o pecado, ele faz com que nós estejamos prostrados, semi-morto no chão, mas não derrotado. Porque enquanto nós temos fôlego de vida, igual aquele homem, né, estava ali deitado à beira do caminho, ele estava semi-morto, não estava morto. Então ele tinha ainda chance de sobreviver. E foi o que aconteceu. Apareceu aquele homem, deu condições a ele, levou ele à hospedaria e ele reviveu novamente. Então é isso que nós estamos fazendo. Eu estou aqui neste culto residencial, este culto familiar, na sua casa, justamente para te dizer, o teu lugarzinho ainda está lá. Alguém está sentindo a tua falta e principalmente Jesus, ele quer que você volte, ele quer que você retorne, ele quer que você esteja com ele para que aonde o leão de Judá estiver, vós também possais estar. Jesus disse lá em João 14, para não turbar o nosso coração, para nós crermos em Deus e creres também que na casa do Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, ele não havia dito. Então nós precisamos entender, Lucas 10:30 está nos dizendo aqui, claramente, né, que ele estava morto. Jesus prosseguindo dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Ele estava ali esperando que se ninguém lhe desse a mão, ele não teria como sair dali, não teria condições, né? Ele está espiritualmente, às vezes nós estamos, o corpo, a carcaça está viva, está andando para lá, para cá, estamos nos movimentando, fazendo tudo o que nós precisamos, mas estamos sem forças espirituais para buscar a palavra de Deus. Para buscar a palavra de Deus, é isso que Cristo está nos dizendo. Nós estamos ali esperando uma oportunidade igual a essa. Nós estamos esperando uma oportunidade de alguém nos convidar. Filho, venha comigo. Se você tiver dificuldade, se você não tiver condições, eu não sei de onde você está assistindo, não sei que local, aonde você está, às vezes até em outro estado, às vezes até em outro país, mas Deus está te mandando, está te falando, mandando esse aviso para você. Levanta do teu lugar, tenha bom ânimo. Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9. Tenha bom ânimo, caminhe, vá, me procure, me busque, eu estou te esperando, estou te aguardando. Eu quero você comigo, é isso que Cristo está nos dizendo. É isso que Cristo está nos falando no versículo 30 do capítulo 10 de Lucas, onde ele fala que o homem estava ali semi-morto, não estava morto. Nós não estamos mortos, nós ainda estamos vivos. Podemos estar semi-morto espiritualmente, sem força, sem condições de buscar ao Senhor, mas mesmo aí,
prostrado, mesmo aí no banco do seu caminhão aí parado, estacionado, ouvindo e assistindo a nossa transmissão, Deus está falando para você: tenha bom ânimo, clame a mim e responder-te-ei. Às vezes aí no sofá, juntamente com a sua família, a família esperando: pai, o senhor vai para a igreja hoje? O senhor vai para o templo hoje? Ah, filho, hoje o pai está cansado, hoje o pai está não sei o quê. Mãe, a senhora vai, ensine o teu filho no caminho em que ele deva andar, porque mesmo depois de adulto, mesmo depois de velho, não desviará, e as palavras do Senhor estarão gravadas, cravadas no coração deste filho. Se o filho vê você desanimado, se vê a mãe desanimada, se vê a família desanimada aos cacarecos, eles também vão ficar desanimados. Eles vão falar: puxa vida, eu gostaria tanto que o meu pai, que a minha mãe, pudesse nos levar para algum lugar para nós aprendermos a palavra de Deus. E mesmo que eles não te perguntam, o seu dever, o meu dever, o nosso dever, é que nós ensinamos os nossos filhos a palavra do Senhor. Que Jesus Cristo cura, que Ele liberta, que Ele salva, não é verdade? O deitado, ele estava banhado em sangue. Ele estava todo machucado, todo arrebentado. Porque quem está prostrado, quem está ferido, às vezes não é ferimentos materiais. Às vezes você olha em mim, olha na minha estatura, olha na estatura do teu irmão, ele está alegre, está sorrindo, né? Dizem que a beleza, a alegria formoseia o rosto do cristão, e é verdade. Mas por dentro é ele, Deus, é que sabe como é que está. Mas ele não deixa de glorificar, ele não deixa de agradecer a Deus. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos todos os dias buscar ao Senhor, todos os dias invocar o nome do Senhor, invocá-lo-ei todos os dias, para que nós possamos alcançar a misericórdia. Aquele homem atou todas as nossas feridas. Eu gostaria de ler aqui com vocês no livro de Isaías. Isaías, capítulo de número 53. Isaías, é isso aí, Isaías 53, versículo 4 e 5. Vamos ver o que diz em Isaías 53, capítulo 4 e o versículo de número 5. Glórias a Deus. E Jesus, quando ele nos vê nessa situação, quando Jesus nos vê nessas condições, todo espatifado, todo arrebentado, ele vem o mais rápido que ele pode quando nós o chamamos, quando nós o invocamos, e ele vem ao nosso socorro, ele vem ao nosso auxílio. Eu vou ler aqui, não só o 4 e o 5, eu vou ler o 3 também. Isaías, abre aí, que bom, maravilha de Deus se você puder ler esses versículos comigo. Isaías 53, versículo 3, 4 e 5. Nós vamos ler esses 3 versículos, que diz assim: era desprezado, isso próprio Jesus, viu? Ele que era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. E tem nos dias de hoje pessoas que não aceitam Cristo. Tem pessoas nos dias de hoje que diz que Cristo não passou de um charlatão, que Cristo não é o Filho de Deus. Tem muitas pessoas que falam isso, mas vamos prosseguir com a leitura. Certamente, o versículo de número 4, Isaías 53, 4 agora, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O versículo de número 5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você está entendendo o que Jesus fez por nós? E nós somos homens de procedências, natureza má, natureza repentinamente, somos rebeldes, somos teimosos, presunçosos, não temos nada de humildade.
E mesmo assim, com todos esses defeitos, Jesus nos ama. Jesus nos ama. Agora, se com todos esses defeitos nós chegarmos lá no templo, chegarmos lá no nosso ministério, chegarmos lá onde nós congregamos, o homem vai nos julgar, o homem vai fazer coisas que às vezes nós sentimos vontade de não querer mais voltar lá. Talvez seja um dos casos desses que estão nos assistindo, enquanto que Jesus está sempre nos chamando: vinde a mim, e eu os ajudarei, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Enquanto ele está pedindo para que nós chegamos até ele, às vezes os homens que estão à frente de determinados trabalhos nos julgam, nos apontam. Não que eu estou querendo que a pessoa responsável por determinado departamento venha aceitar todo tipo de embaraçamento. Não, não é isso. A igreja do Senhor é um local santo, o templo do Senhor é um local sagrado, não é lugar de bagunça. Venha como está, mas não permaneça da maneira que você chegou. Procure a direção do Espírito Santo, procure a direção espiritual e peça para Deus mudar o teu cativeiro, peça para Deus mudar a sua situação, as suas manias, costumes, vícios. Nós precisamos de transformação. Amém? Não é para nós permanecermos do jeito que estamos. De forma alguma. Nós temos que chegar lá, nos alegrar espiritualmente, nós temos que chegar lá, aprender a palavra de Deus, nós temos que chegar lá e ver que ali está um povo que a cada dia, a cada momento, está procurando se aproximar daquilo que Cristo é, íntegro, ter humildade, um coração reto, ter amor para conosco. Amor uns aos outros. Amém? Então a palavra, às vezes somos nós mesmos que a dificultamos. Às vezes nós precisamos curar as nossas feridas interiores. Qual que é as nossas feridas interiores? Às vezes nós somos muito espancados, judiados, né? Castigados pelos nossos pais. Embora, né, na sua falta de conhecimento, o conhecimento dos nossos pais, às vezes eles queriam nos corrigir, mas às vezes corrigia da maneira errônea, às vezes de uma maneira errada. Mas se hoje nós somos o que somos, o teu pai não quer o mal para você. Teu pai não quer, ele não vai acender uma fogueira e te jogar lá dentro. Ele não vai estar passeando de barco e vai te pegar você e jogar dentro do rio. Não vai, de forma alguma, muito pelo contrário. Se alguém que estiver naquele meio ousar fazer isso aí, ele vai brigar, ele vai lutar de unhas e dentes para te defender. Embora o pai e a mãe parecem ser carrasco, não, mas eles estão ali para nos ensinar, para nos preparar a sã doutrina, para que nós possamos ter conhecimento de quem é Jesus, de quem é o próprio Deus e de quem é o Espírito Santo. Os três são um, né? São o mesmo Deus, mas agem de maneiras diferentes nas nossas vidas. E eles têm a plena concordância entre si, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós precisamos recebê-los. Nós precisamos ser apresentados por Jesus. Nós somos reconhecidos primeiramente pelo Espírito Santo. Jesus falou assim, ó: eu vou para o Pai e vos enviarei o Consolador para que ele vos faça lembrar de tudo quanto eu tenho vos ensinado. Primeiramente, nós temos que ser parceiros do Espírito Santo, ser amigo de Jesus, para que quando nós encontrarmos com Jesus, para que quando nós estivermos caminhando com Jesus, ele diz: venha, filhos. Venha, filho, vem cá, vou te apresentar o Pai, porque ele é o caminho, a verdade e a vida e não há outro, não tem outro, não existe outro, não existe outra maneira, existe alguns atalhos por aí que vai fazer com que você tenha a possibilidade de encontrar o retorno, porque tem muitos atalhos por aí que não tem retorno, você entra e não volta nunca mais. Então é preciso nós encontrarmos o devido atalho, é preciso nós encontrarmos o caminho que é a verdade, que é Jesus Cristo, ele é a verdade. Tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, quando Deus providenciou ele para que ele viesse, porque Deus nos amou de tal forma que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Jesus, se você abrir, se eu abrir, igual nós já abrimos, e você também, não feche a porta para Jesus, ele entrará, ceará convosco e você com ele, tudo se fará novo. Amados, às vezes você passando aí
você pergunta, né? O que esse moço está falando? Eu já ouvi tudo isso e nada resolveu o meu problema. Eu já passei por tudo isso aí, só encontrei enganadores, pessoas que não fazem aquilo que dizem. Mas a palavra de Deus, se você observar, a palavra de Deus, ela nunca mudou. Ela nunca foi transformada para ao contrário daquilo que Jesus prometeu. De forma alguma. Nós vivemos na graça, no tempo da reconciliação. Naquela época, tinha as proposituras das leis, a lei de Moisés. E a pessoa que seguisse as leis, ele poderia, são 600 e poucas leis, no momento agora eu não me lembro quantas são. Se ele errasse apenas uma única lei, uma única, as demais de nada serviria, erraria todas, né? Ele descumpriria todas. Aí veio Jesus e nós hoje, muitos de nós, queremos anular, queremos extinguir o sacrifício de Jesus. Muitos hoje não querem reconhecer, ainda querem buscar a lei. Não é errado, tá? Não é errado. Mas se você quer seguir a lei, você tem que cumprir todos os princípios, principados da lei. Viva na lei. Procure lá saber uma por uma e viva todas elas, porque a palavra diz que se você tropeçar em uma, tropeça em todas. Mas quando Cristo veio e ele nos deu esta possibilidade, através dele, através do sacrifício dele, através de Jesus, a palavra diz que nós somos justificados. Quando nós reconhecemos que erramos, e erramos todo dia, viu? Se nós não erramos no olhar, erramos no pensar. Se nós não erramos no pensar, erramos no falar. Se nós não erramos no falar, erramos no ouvir. Enfim, nós erramos uma grande quantidade de vezes por dia. Mas a palavra de Deus, ela diz, lá no livro de Salmo, deixa eu ver se eu encontro o Salmo aqui. Outro dia eu brinquei, eu estava no templo, né? E a gente conversando ali, para lá e para cá, e eu brinquei, falei, rapaz, será que a minha Bíblia tem o livro de Salmos? Tem sim, claro que tem. A gente brinca, né? Mas outra coisa também que eu vou falar daqui um pouquinho, para você que gosta de fazer piadinha, aí nos, né, aplicativos da vida tem um monte de piadinha falando a respeito de Jesus Cristo, zombando, fazendo piadinha. Olha, toma muito cuidado. Você que é criadores de conteúdo, você brinca com o que você quiser, brinca comigo. Tira aí as devidas, né, os bullying, tira os devidos bullying comigo, mas não brinque com a palavra de Deus, gente. Isso não é nosso. Isso não é nosso. A palavra de Deus, ela é sagrada. A palavra de Deus, ela se cumpre nos nossos dias e vão se cumprir até a eternidade. Cuidado, você que às vezes gosta, né, dessas brincadeirinhas, essas piadinhas que envolvem Cristo, Deus, meu Pai do céu, tome cuidado. Aquele que aumentar, lhe será tirado. E aquele que tirar, esse daí também vai ser tirado. Os galardões, as bênçãos, não aumente aquilo que você não sabe, que nós não sabemos. Nós podemos até, né, numa palestra, dizer algumas coisas, exemplificando, explicando para o seu melhor conhecimento. Mas lembre-se, se nós aumentarmos, nós vamos estar aumentando as dificuldades espirituais. Se nós diminuir, nós vamos diminuir também as bênçãos espirituais. Mas o que eu estava falando, lá do livro de Salmo, Salmo de número 1, Salmo número 1, e o versículo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não andas no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando nós fazemos estas coisas, estas piadinhas bobas, estas coisas envolvendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós estamos escarnecendo o próprio Deus. Não só a palavra, mas o próprio Deus. Não faça isso não. Tem tantas outras coisas para a gente brincar, não é verdade? E o bom é que nós pudéssemos fazer essas brincadeiras sem atingir o nosso próximo. Mas tudo é perdoável, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Se eu quiser, se as pessoas quiserem, né? Se eu a partir de hoje quiser gravar alguma coisa, algum vídeo, criar alguma coisa brincando com Deus, eu posso. Todo mundo é livre para fazer o que quiser, eu não estou dizendo que você não pode, mas porém não me convém. Não me convém, porque a cobrança ela vai ser grande lá no futuro. E tem muitos cristãos que às vezes gostam, dão risada, né? Brincam, faz cada situação. Mas aqui está falando, ó, bem-aventurado, bem-aventurado, né? Será próspero. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Faz isso não, é a palavra de Deus que está nos dizendo, tá bom? Amados, nós temos uma programação na rádio, na web rádio de Pirassununga, é só você entrar aí e você vai encontrar www.webradio de Pirassununga, falando para o restante do mundo. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, nós temos ali uma programação diária. E temos também alguns aplicativos, alguns endereços eletrônicos, onde nós também temos várias mensagens. E eu gostaria, se possível, que você nos visitasse nestas páginas e pudesse estar também transmitindo estas mensagens curtas para que as pessoas possam também estar cientes da palavra de Deus, do propósito de Deus para a salvação de todo aquele que crer. E aí você vai poder dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas se você não der o primeiro passo, se você não der o início, com certeza não vai chegar esse momento para você poder dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Depende de você. Ensine as crianças enquanto você pode pegá-las pelas mãos, enquanto você tem domínio, enquanto você pode levá-las, leve-as para que ela possa aprender o caminho. Porque se você não abraçar os teus filhos hoje, se você não abraçar a tua família hoje, amanhã o rudimento do mundo pode adotá-los. E aí você vai querer se lastimar, daí você vai querer ficar bravo, mas já passou-se o tempo que você tinha domínio. Então é preciso você ter o devido domínio, ter o devido cuidado para que amanhã ou depois as pessoas não venham se lastimar. Mas meu pai, minha mãe não me explicou que o caminho era assim. É melhor você buscar o teu filho, corrigi-lo ele agora no seu lar, na sua casa, do que amanhã ou depois você ter que ir visitá-lo num presídio, visitá-lo no cemitério, né? Porque lá você não vai visitar ele, lá você vai ver apenas lá o túmulo onde ele foi depositado, não tem condições de vê-lo mais. Mas evite todas estas coisas ensinando o teu filho no caminho em que ele deva andar. Nós queremos também aqui, em João 16:7, vamos ver o que é que diz aqui em João capítulo 16 e o versículo 7. Estamos quase terminando já, viu? Tenha um pouquinho mais de paciência aí, que nós estamos já praticamente chegando ao final da nossa transmissão. João 16:7. João 16:7 está escrito assim: mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for e vou-lo enviarei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado porque não crê em mim. Olha aí. Pecar
é não crer em Jesus. Ele está dizendo aqui, pecado porque não crê em mim. Versículo 10, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais. Ele só vai nos ver novamente e nós vamos vê-lo no dia em que nós formos julgados. E o versículo número 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele, quando foi para o Pai, ele já deixou tudo certinho, já julgou, condenou, e o julgado, o culpado, ele anda bramindo, se pudesse ele tragava quem pudesse, mas glórias a Deus que nós temos a presença espiritual, nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele não pode nos tocar, ele fica dos lados, olhando, arrumando uma brecha, querendo saber onde vai acontecer o nosso próximo deslize, aonde vai vir a desobediência, quando é que nós vamos transgredir o nosso relacionamento com Cristo, para aí sim ele poder chegar e nos oferecer algo que possa nos trazer prejuízo, igual ele fez, né, com Esaú e Jó. Levou um prato de lentilha, Jaú levou um prato de lentilha lá para Esaú. Esaú estava com uma fome naquela oportunidade, uma ganância de matar a sede da fome, e ó para dentro o prato de lentilha. Perdeu a primogenitura. Então nós precisamos entender que é nessas ocasiões que ele chega. Jesus estava jejuando lá por 40 dias, né? Jejuando, e assim que Jesus teve fome, o que ele apresentou? Pães. Ele apresentou pães. Depois ele ofereceu, né? Olha, tá vendo todas estas coisas aqui? Olha, se você me prostrar e tal, aquelas conversaieiras todas. Depois ele falou, tá vendo tudo isso aqui no mundo? Tudo isso é meu. Se você me prostrares, eu vou te dar. E Jesus, através da palavra, Jesus não usou outro termo, não pegou uma varinha, não pegou uma espada, não pegou nada. Através da palavra, ele disse tudo que aquele garçom queria oferecer para Jesus, e ele frustradamente, nervosamente meteu o pé e foi embora. E Jesus foi amparado por quem? Amparado pelos anjos. Por quê? Porque não negou de forma alguma aquilo que o Pai havia lhe ensinado. Amados, é muito bom, é maravilhoso. Se eu pudesse, eu ficaria com vocês aqui mais tempo, mas eu não quero me tornar cansativo, tá bom? Deus abençoe você na sua casa, Deus abençoe você no seu trabalho, Deus abençoe você aonde você estiver e com quem você estiver, porque Cristo, ele está conosco todo o tempo, todos os dias, Cristo está conosco. E com certeza, se nós olharmos para ele, ele é o consumador de todas as coisas e também ele pode nos acrescentar a nossa fé. Se nós também presenciar aqui, cadê o João 14? João 14, eu quero ler só 2 versículos para nós encerrarmos, tá? João 14, está aqui. Amém? Glórias a Deus. Jesus prometeu voltar. Lembre-se disso. João capítulo 14, versículos 1 e 2, está escrito assim, ó. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus já foi, ele está lá com o Pai, nos preparando lugar para que aonde ele estiver, nós possamos estar também. Amém? Então, amados, esta foi mais uma transmissão. Eu agradeço a você pelo carinho, agradeço você pela audiência, agradeço você que vai compartilhar, agradeço você que ainda não é inscrito, mas vai se inscrever no canal. Deus te abençoe. Comente com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele que está precisando de ouvir esta mensagem. Às vezes ele está abatido, está lá na sua casa, quietinho, parado, e chegou o momento de nós estarmos aqui para apresentar para todos vocês que ainda tem esperança. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos orar para nós estarmos encerrando a nossa transmissão. Pai amado,
É no nome de Jesus, Senhor, que eu continuo pela tua graça, pela tua infinita misericórdia, usando da tua palavra e no teu nome, Senhor Jesus, abençoando esta casa, abençoando esta família, abençoando este irmão, esta irmã, abençoando aquele que nos acompanhou, Senhor, até este momento nesta transmissão. Continua fazendo a diferença, continua, Senhor, suprindo todas as necessidades do teu filho e da tua filha. Pai, é em nome de Jesus que eu determino que todo tipo de enfermidade saia em nome do Senhor Jesus. Desarraiga em nome do Senhor Jesus. Seja repreendido todo tipo de enfermidade do alto da cabeça à planta dos pés. Liberta, Jesus, porque é só o Senhor que liberta. É só o Senhor que cura. É só o Senhor que tem o poderio de fazer todas estas coisas que nós, como homens sobrenaturais, não temos condições de fazer. Mas o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia é sobrenatural. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que conceda a benção conforme a tua vontade, conforme o teu querer, para cada irmão, para cada irmã, para cada lar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Muito obrigado pela sua audiência. Os nossos cultos nos lar, através desta transmissão, através deste canal, é segunda, quarta e sexta-feira, sempre a partir das 19h30, sempre a partir das 7h30 da noite. E eu convido você para que, se você tomou posse, se esta palavra serviu para você, compartilhe com mais alguém que precisa, tá bom? Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima transmissão, se assim o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos permitir, em nome do Senhor Jesus. Beijo no teu coração.